Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 15 de junho de 2020, às 19 horas e 5 minutos, com os meus queridos amigos e alunos do quinto período do curso de Direito da ProMinas. Hoje, ainda nos encontramos nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, o que está nos impedindo de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, vai nos impedir de dar prosseguimento ao conteúdo. Em especial, hoje, neste nosso encontro, o que nós vamos abordar? O que nós vamos tratar, Eduardo? Vamos abordar de forma prática alguns importantes temas que, inclusive, nós já tratamos, já abordamos aqui no estudo com vocês anteriormente, meus alunos da Prominas, mas hoje vamos ver de uma forma mais rápida, clara, objetiva, pegando alguns pontos que possam ter, eventualmente, deixado passar, ou que quando passamos não tivemos uma atenção tão grande. Vamos rever, vamos tratar, e isso em especial para os meus alunos da Prominas do quinto período, vai auxiliar imensamente na nossa prova que teremos semana que vem. Então, já estamos preparando também para a nossa avaliação, que também é importante para a gente testar este conhecimento. Eduardo, hoje, em especial, o que você vai abordar? Hoje nós vamos falar sobre provas como um todo, temos o objetivo também de falar da audiência de instrução e julgamento, e se conseguimos também, eu quero abordar com vocês sobre a sentença, a decisão, que vem através desse processo que nós já fizemos toda a jornada da caminhada processual. No que diz respeito a essa análise, vamos iniciar pela questão que envolve prova. E se a gente lembrar prova, existem as provas em específico, que nós vamos poder falar, poder abordar, falando, por exemplo, da confissão, do depoimento pessoal, da prova testemunhal, da perícia, da questão que envolve essa busca por um convencimento do juiz acerca daquele seu caso. Só que antes de iniciarmos e falarmos de alguns pontos específicos que envolvem, que norteiam a prova, eu quero só relembrar aqui com vocês de um artigo relevante lá do CPC, o artigo 369 do Código de Processo Civil. Inclusive, já está na telinha aí para vocês do Hangout Meets, tá bom, pessoal? Já está lá para vocês e, só reforçando, todo este nosso encontro, meus amigos, como de costume, está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, eu vou estar disponibilizando ele para vocês lá no Pincel Atômico como estudo dirigido para quem é meu aluno da Prominas e também para todos os alunos, inclusive para os da Prominas. Nós vamos estar disponibilizando posteriormente também lá no meu canal do YouTube para possibilitar acesso a esse encontro, essa aula, de uma forma diferente, não somente no Pincel Atômico, mas também lá no canal do YouTube, tá bom? Também reforço uma questão importante que eu não falei inicialmente, eu estou ao vivo também lá no Pincel Atômico, no link de aula ao vivo. Então, quem se sentir mais confortável, sentir melhor acompanhando lá pelo Pincel Atômico o áudio, nós estamos lá também ao vivo, tá bom? Mas voltando aqui para essa nossa análise prática sobre prova, sentença e audiência de instrução e julgamento. O artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015, ele fala assim para a gente, que as partes têm direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Meus amigos, primeiro detalhe. Aqui deixa claro essa liberdade no que diz respeito à produção de prova. Liberdade em que sentido?
além das provas que são previstas de forma expressa no Código de Processo Civil, deixa-se claro aqui, através da leitura do artigo 369, que qualquer tipo de prova que seja moralmente aceita vai ser permitida se utilizar dentro do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, eu posso pedir uma prova emprestada? O que é isso? Anda até por questão de economia processual, celeridade, instrumentalidade das formas. Eu já tenho uma determinada prova em um outro processo que trate de algo parecido, semelhante, que envolva aquele meu caso. Eu posso simplesmente ir lá e solicitar ao juiz que utilize, pegue aquela prova testemunhal, aquela outra prova que já foi feita lá, uma perícia, alguma coisa nesse sentido, mas que vai influenciar diretamente aqui no nosso caso. Nós vimos que, sim, havendo justificativa, sendo algo viável, sendo algo permitido, por óbvio que é possível se fazer isso, até o grande objetivo do processo hoje como um todo, é resolver todos os conflitos sociais que vêm a surgir de forma rápida, justa, de forma que se tenha uma razoável duração dessa jornada processual. E é uma modalidade de prova que é permitida. Falamos também, temos a prova documental, em especial, por exemplo, conversas em aplicativos de mensagens. Hoje nós estamos aqui em 2020, um ano que é um pouco atípico, né, pessoal? Um pouco não, relativamente muito atípico, né? Por conta dessa pandemia do coronavírus, estamos ficando em casa e acaba que os meios de comunicação, de redes sociais, aplicativos de mensagem, têm tido uma influência cada vez maior nas nossas vidas. E em muitas situações nós negociamos, nós manifestamos, nós falamos dentro desses aplicativos de mensagens. A pergunta é: essas respostas, essas conversas poderiam eventualmente, por exemplo, serem utilizadas como prova? Ou ainda, por exemplo, eu tenho uma conversa no Instagram, no Facebook, eu quero ir no cartório fazer uma ata para confirmar que aquela conversa existiu, que aquilo existiu, que foi aquelas partes que conversaram. Posso fazer isso? Posso utilizar como prova? Nós vimos, se é um meio moralmente aceito, se não há um impedimento legal, se não é uma conduta imoral ao se buscar a realização daquela prova, eu posso sim fazer a utilização daquela prova para vir tentar influenciar a convicção do juiz sobre o meu caso, sobre aquele caso concreto que ali está sendo levado para o Poder Judiciário fazer aquela análise mais aprofundada. Então, deixou um pouco aberto aqui este leque no que diz respeito à produção de provas como um todo. Só que, como nós já vimos também, o juiz, ele tem uma participação muito importante em relação à prova. O próprio artigo 370, que está aí na tela sua, já deixa claro para a gente no Hangouts Meets, que ele, como tem essa função de presidir o processo, de auxiliar nessa jornada, nessa caminhada processual, ele verdadeiramente vem com esse intuito de, por exemplo, requerer de ofício, ou mesmo analisando o requerimento de partes, quais seriam aquelas provas que vão ser produzidas para se realizar o julgamento daquele processo. É tanto que, se a gente voltar um pouquinho antes, naquela fase de organização e saneamento, se vocês se vocês lembram, o que nós abordamos naquela época, uma das questões que se determina é o que irá se produzir provas, quais serão as provas que serão produzidas, para então dar continuidade, quando necessário, buscando a produção daquelas provas ali requeridas, justificadas e aceitas pelo juiz. Tranquilo? É tanto que o juiz, ele tem uma importante atuação, claro, e no que diz respeito a essa atuação, um exemplo que eu dei para vocês sobre prova emprestada, de, por exemplo, utilizar uma prova que veio de outro processo,
é algo que está cada vez mais acontecendo, e só para ressaltar o que está no artigo 372 do CPC, que está aí para vocês, é previsto na lei que, garantido por óbvio o contraditório, se permitirá utilizar provas chamadas provas emprestadas. O que nós temos que ressaltar é que, conforme o próprio artigo 369 nos informou, se a prova for aquela prevista no código, ou mesmo aquelas que não estão previstas, mas são consideradas moralmente aceitas, válidas, poderão ser utilizadas. E por que eu falo isso, pessoal? Porque o grande objetivo no processo, verdadeiramente, é aplicar a lei àquele caso concreto e chegar sempre que possível na justiça, como a palavra, a essência da palavra nos fala, buscar o que é correto, o que a sociedade, ao criar a lei, determinou como ser aquilo que deve ser seguido. Isso é perfeito, é maravilhoso. Só que tem um detalhe: eu não permito também essa liberdade ser total. E por que eu gosto de ressaltar isso? E aí, neste ponto, eu gosto sempre de falar com vocês de uma previsão constitucional que envolve provas. Eduardo, como assim? Quando eu falo da Constituição como um todo, e em especial quando eu estou, por exemplo, abordando o artigo 5º da Constituição, que fala das questões dos direitos individuais e coletivos, a gente normalmente enche a boca para falar dos nossos direitos, para falar das nossas garantias, e verdadeiramente é algo que nós devemos ressaltar sempre, é algo que nós devemos buscar reforçar sempre, uma vez que todos os direitos elencados, como sejam direitos humanos ou mesmo os direitos fundamentais, eles surgem através de uma luta constante, de uma busca por melhor aplicação daqueles direitos ali elencados. E aí, eu quero ressaltar que, além de direitos, nós também temos deveres e limitações que são previstas no texto constitucional. E se falarmos em especial do artigo 5º, lá da Constituição, no inciso 56, eu quero só relembrar a vocês aqui, neste momento, que a própria Constituição, ela veda, ela deixa clara a proibição expressa pela utilização dentro do processo daquelas provas obtidas por meios ilícitos. E aqui tem até aquele nome chique, complexo, que eu falo que fica na cabeça, a gente memoriza, não esquece, aquela famosa teoria da árvore dos frutos envenenados, se a árvore está envenenada, os frutos ocasionados, correlatos, ligados a ela, também serão consideradas nulas aquelas provas. E essa teoria hoje, ela tem uma forte aplicação, uma vez que se não seguir aqueles parâmetros do artigo 369, por exemplo, eu ameacei, eu torturei, eu fraudei para ter acesso àquela prova, se for uma prova obtida por um meio ilícito, ela não poderá ser utilizada no processo, uma vez que ela será considerada uma prova ilícita. Então, só para reforçar, que mesmo que a gente tenha uma certa liberdade no que diz respeito a essa produção de provas, a essa busca por comprovações que vão auxiliar a decisão daquele juiz, essa liberdade não é absoluta. Tem essa limitação, e em especial aqui, quando estamos ressaltando o artigo 5º, inciso 56, essa vedação, essa proibição das provas ilícitas. Só que aí, dando um pulo de volta, porque a gente foi lá na Constituição, né, a nossa, eu costumo brincar que a Constituição é o mar que banha, é o oceano que banha todas as outras leis do nosso país, e lá a gente tem que ir lá beber um pouquinho daquele conhecimento, sempre que possível. Mas vamos voltar, dar um pulo aqui de novo, no artigo 371 do CPC, que está aí na tela de vocês, do Hangout Smith, e
nos informa, nos determina, mais ainda essa importante atuação no que diz respeito à produção da prova, que é a situação que determina que o juiz ele vai analisar as provas e ele tem um livre convencimento motivado ao decidir os processos que chegam, e ele que vai avaliar qual prova que, no entendimento dele, auxiliará a realização daquela decisão sobre aquele caso concreto. Então, o juiz vai apreciar a prova, por óbvio, e quando ele criar o convencimento dele já estiver sido realizado, por exemplo, numa sentença, dando uma decisão para resolver aquele caso concreto, se prevê, se determina que ele deve motivar aquele seu convencimento, e aí ele vai poder falar, eu me baseei na prova pericial, na prova testemunhal, no documento tal. E uma importante ressalva que devemos fazer é que não existe nenhuma prova que está acima da outra. Por exemplo, Eduardo, quer dizer que a prova pericial sempre vai estar acima da prova testemunhal? Não. Cada caso concreto, o juiz, ao analisar o caso concreto, ele tem essa liberdade de fundamentar a sua convicção de acordo com o que ele vislumbra dentro daquele processo, de acordo com as situações em que ele nota ao longo dessa caminhada processual, e assim, quando vier a dar uma eventual decisão, ele vai poder se pautar, se basear, ter como alicerce várias provas ali elencadas. Não existe uma hierarquia entre provas. Só que, por óbvio, quando o juiz ele externa o seu convencimento dentro de um processo, tem que fazer isso de forma fundamentada, justificando a utilização, por que daquela prova, por que se baseou naquela prova, porque isso é importante para, eventualmente, a parte que não concorde com aquela análise, com aquela decisão que veio a ser proferida pelo juiz, possa vir aqui no processo e, posteriormente, por exemplo, questionar através de recursos aquela decisão. Tá bom? Show de bola. Pergunta. Até agora, que nós estamos fazendo essa análise prática, é objetivo, tratando mesmo de pontos para a gente relembrar, eu tenho certeza que esse conteúdo já está com vocês. Preciso saber, estão me acompanhando? Estão conseguindo? Estão gostando deste nosso bate-papo, pessoal? Quem está ao vivo aí, me dá o joinha, me dá o like, me dá o ok, me dá um Deus é mais, sangue de Jesus tem poder, vamos lá, é isso aí mesmo, ok, sim, sim, ok, ok. Perfeito, então, pessoal, no que diz respeito aqui, o Leonardo falou, muito bom, fico feliz, ela falou que sangue de Jesus tem poder, é isso aí mesmo, Deus é mais, hashtag paz, Deus é mais. Hoje é quase sexta-feira, né, pessoal? Já é segunda, quase sexta, né? Ai, ai. É assim, minha gente não pode ficar desanimado, porque quem gosta do que faz, segunda-feira é um dia incrível para a gente voltar a essa nossa habitualidade. Vamos seguir, então, nessa nossa jornada, e agora, em especial, inclusive, foi um conteúdo que eu abordei no segundo trabalho discente, tá bom? Dos senhores da Prominas, questão que envolve ônus da prova. Onde que está isso em nome de Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso? Meu Deus. Pessoal, isso está lá no artigo 373. O artigo 373 do CPC nos informa que o ônus da prova ele é dividido entre o ônus do autor e o ônus do réu. E se vocês notarem, e está aí na tela para vocês do Hangout Smiths, o artigo 373, ele deixa claro para a gente que compete o ônus da prova ao autor sobre aqueles fatos constitutivos do seu direito. E em relação ao réu, compete a ele o ônus da prova no que diz respeito àquela existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nestas situações, se deixa claro aqui a possibilidade
do réu ter esse ônus de comprovar as suas alegações. Nos fatos que venham a ocasionar o impedimento, a modificação ou mesmo a extinção do direito do autor, o réu que tem o ônus da prova. Perfeito. Só que aí, essa é a regra geral de ônus do autor e do réu, é o que está no inciso 1º e 2º, lá do artigo 373 do Código de Processo Civil. Eduardo, mas existe alguma situação que é especial? Existe alguma situação em que se tem uma exceção a essa regra comum, essa regra normal do que é o ônus da prova? A resposta é sim, como nós vimos, inclusive no trabalho discente e em sala de aula. O parágrafo 1º do artigo 373, ele possibilita nos casos em que a lei prevê, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ou diante das peculiaridades daquela causa relacionadas à impossibilidade ou mesmo excessiva dificuldade de cumprir aquele encargo do ônus da prova que é comum, para buscar também uma maior facilitação, uma maior facilidade para obtenção daquela prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso do que está estabelecido no artigo 373, inciso 1º, que determina essa questão da possibilidade de autor e réu ter suas obrigações processuais verdadeiramente se falando, e no que diz respeito à análise doutrinária, a doutrina, eles entendem que essa possibilidade aqui do artigo 373, parágrafo 1º, é uma verdadeira flexibilização da distribuição do ônus da prova, é uma busca equitativa, isonômica, por uma distribuição daquele ônus da prova, e por óbvio que isso poderá ser feito sempre que existir a possibilidade, quando existir fundamentação também do juiz sobre aquela situação, o que vai claramente nos determinar, nos possibilitar que se analise aquele caso concreto, possibilitando que faça essa diferente, verdadeiramente falando, essa diferente distribuição do ônus da prova, tá bom? Esse é o que está lá no parágrafo 1º. Só que aí um ponto que eu ressalto com os alunos. Existe algum ponto da lei que prevê, por exemplo, alguma situação em que nem prova precisa? O que é a prova? É eu buscar elementos para comprovar, para validar, para dar mais segurança às questões que eu alego dentro do processo. Eu falo, por exemplo, eu cheguei aqui, começamos a gravação da nossa aula às 19h05. Como é que você vai conseguir estar aqui o comprovante, tudo certinho? O documento é para provar o que eu estou alegando. Eu alego que essa garrafa aqui é de João. Mas por quê? Aqui está a nota, é um documento comprovando que João comprou. Então, a prova ela vem para comprovar as alegações que são feitas perante o Poder Judiciário, e o grande objetivo, verdadeiramente falando, é alcançar, é auxiliar ao juiz decidir de acordo com a minha tese. Eu uso a prova com esse objetivo, é o comum, tá bom? No que diz respeito a essa produção da prova, essa inversão, ela existe, ela é possível, mas também nós devemos ressaltar aqueles casos que a própria lei determina que não precisa nem de prova. É o que está lá no artigo 374 do CPC, que é o que está aí na telinha de vocês no Hangout Meet. Não é necessário provar fatos notórios, afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontrovérsios ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. No que diz respeito a estas situações elencadas no artigo 374, eu tenho a necessidade de vir aqui provar aquelas situações
Não, o próprio artigo da lei deixa claro. Está vendo essas situações aqui elencadas no artigo 374? Elas são tão claras que você nem precisa vir aqui no nosso processo, vir aqui através dessa nossa caminhada processual, comprovar, uma vez que são aqueles fatos considerados, aqueles fatos que verdadeiramente independem de alguma prova para vir aqui comprovar aquelas situações ali elencadas, aquelas situações ali analisadas, tá bom? Perfeito, então. Só que também temos um ponto que ainda não podemos deixar passar. Primeiro, e aí eu gosto também de ressaltar a doutrina. Quando a gente vê os modelos, isso também foi a segunda parte do nosso segundo trabalho discente, era uma das partes que deveriam ser analisadas. Existem dois grandes modelos para a doutrina que norteiam essa questão da relevância da participação do juiz nessa produção, nessa formação da prova aqui dentro do processo. E é aquele modelo adversarial e aquele modelo mais inquisitivo. Esse modelo adversarial, em que as partes têm uma relevância, uma atuação muito forte, conduzem essa jornada, é muito utilizado no common law, aqueles direitos que têm como base aquela estrutura do common law. Por exemplo, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América. Por sua vez, esse modelo inquisitivo, em que o Estado, o Poder Judiciário, no nosso caso aqui no Brasil, possui uma participação mais efetiva, relevante, e tem essa busca por uma condução dessa formação da prova, é muito utilizada pelos países do civil law, e a própria doutrina dá como exemplo o Brasil, para falar dessa questão, desse modelo em que o Estado tem essa participação relevante. Lembrando isso, relembrando isso verdadeiramente falando, uma vez que nós já abordamos, é necessário fazer uma pergunta, só para a gente não esquecer. Pessoal, no que diz respeito à busca pelo Poder Judiciário, ao buscar o Poder Judiciário, por óbvio que eu vou buscar o Judiciário analisando todas as situações, verificando aquele caso que foi levado ao Poder Judiciário, analisando verdadeiramente a jurisprudência, a doutrina e a própria lei. Pergunta: quando eu alego que no artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 fala isso, isso e aquilo, eu preciso provar que está lá na lei? Sim ou não? Quem está ao vivo, me responde aí. Quem falou? Aqui, Juliano, tudo bem, meu amigo? Eu preciso provar isso dentro de um processo? Ah, está lá no artigo, eu tenho que trazer o código? Teoricamente, não. Tranquilo? Porém, isso a gente tem que ter um cuidado. Existe a necessidade de provar direito? Sim ou não? A resposta é depende. Ué, você acabou de falar que não e vai depender? Depende é a palavra mágica do direito. Vocês sabem disso, pessoal. Direito, você está com dúvida, você fala, depende. Ou então você fala assim, qual a natureza jurídica? Sui generis. Tudo no direito que o povo tem dúvida é o quê? Depende ou sui generis. Qual que é a natureza jurídica? Sui generis. O que é sui generis? Sui generis. Sui generis é sui generis. O direito tem essas peculiaridades. E aí, só para relembrar que existe sim uma necessidade de provar, mas em casos específicos. O Juliano está certo, como também todos que falaram dessa não necessidade de comprovação do direito federal. Por que eu falo isso? Porque quando a parte alega direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, ele vai ter que provar sim para o juiz a existência daquela lei, uma vez que o juiz ele tem a obrigação de saber a lei federal como um todo, mas não tem esse dever de saber todas as leis municipais do Brasil, todas as leis estrangeiras, todas as leis de todos os estados, o que seria verdadeiramente algo, se formos parar para pensar, num país que possui dimensões continentais,
seria algo verdadeiramente desumano criar essa obrigação para um juiz saber todas as leis do Brasil no âmbito estadual, municipal, federal, constitucionário, estrangeiro, realmente ficaria inviável. Então, quando eu busco, por exemplo, questionar e falar de acordo com a lei estadual tal, o ideal é que eu venha comprovar que aquela lei existe. Se o juiz entender que é necessário, ele também vai te determinar que você comprove. No âmbito de leis federais não há necessidade, porque aí sim o juiz é obrigado a saber, por óbvio, mas aqui é uma ressalva que eu faço, que eu vejo muitas pegadinhas em provas, por exemplo, que tratam, que abordam esse assunto, e é algo relevante, é um ponto interessante de se ressaltar. Tranquilo? Maravilha. Estamos continuando a jornada, a caminhada. Quero o joinha aí de quem está ao vivo para ver. Estamos entendendo, estamos relembrando. Estava na cabeça isso aí, sim ou não? Deus é mais, vamos rezar. É isso aí que a gente viu nas outras aulas, em outros encontros. Maravilha, então, dando ok, 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 sim, perfeito. Aqui a gente está nesse bate-papo, formando esse conhecimento de forma conjunta, que é esse o grande objetivo. E eu gosto de ver vocês entendendo, aprofundando. Eu tenho certeza que também os próprios trabalhos que vocês da Prominas me mostram, essa busca, esse empenho pela tentativa de a cada dia melhorar mais, noto essa busca incessante, incansável, verdadeiramente falando, desse conhecimento ser aprofundado. Eduardo, posso, no que diz respeito à prova, produzir a prova em qual momento? Em regra geral, nós temos algumas provas que aqui podemos falar. Que provas seriam essas? A ata notorial, você vai no cartório e faz uma ata comprovando a existência de alguma situação. Existe o depoimento das partes, normalmente é realizado na audiência de instrução e julgamento. Existe confissão, que pode ser feito de forma oral na audiência, pode ser feito de forma escrita ao fazer uma petição. Existe prova testemunhal, normalmente também feita dentro da audiência de instrução e julgamento, prova pericial, onde vai se marcar uma data para se realizar, normalmente antecedendo a audiência de instrução, mas nada impede que seja feito posteriormente, depois, caso necessário, sentindo o perito ou a perita para se manifestar sobre aqueles pontos que as partes entendem ser necessário um esclarecimento. Só que, independente da prova, a pergunta que eu quero falar: existe a possibilidade de fazer a produção antecipada da prova? Até mesmo em alguns casos, antes mesmo de existir um processo? Sim ou não? Neste caso, eu posso falar com vocês que, em respeito ao artigo 381, 382, 383 do CPC, existe sim essa possibilidade de produção antecipada de prova. Eduardo, produção antecipada de prova? Existe isso? Sim. E se você pegar, inclusive, lá os três incisos do artigo 381, que para facilitar, já está na telinha aí para vocês no nosso Hangouts Meet. Fala para a gente que a produção de prova antecipada é admitida. Primeiro caso, quando existir um fundado receio que vai tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos durante a caminhada da ação, então eu já busco fazer aquela produção de provas antes. Segunda situação, quando aquela prova ser produzida, ela é suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Então, vamos buscar produzir essa prova antes mesmo de ter outra caminhada processual, porque pode ser que com a prova eu já tenha verdadeiramente a possibilidade de viabilizar um acordo entre as partes, entre outras questões. Terceira situação, que pode gerar essa possibilidade de produção antecipada de provas, a situação do prévio conhecimento dos fatos poderem vir justificar ou evitar o ajuizamento da ação. É quando eu vou buscar fazer a produção de provas, porque pode ser que através daquela produção daquela prova, nem mesmo o processo eu tenha. É permitido, tem seu rito lá, sua caminhada estabelecida
lá no 381, 382, 383, tem uma atenção a isso, uma analisada, que é importante, mas nesse ponto aqui, nesse bate-papo hoje nosso, que é um pouco mais rápido, que a gente quer ver outros pontos relevantes também, eu devo ressaltar essa questão das possibilidades de se fazer a produção de provas antecipadas, mas eu peço a todos que tenham aprofundamento ao ler todo o artigo 381, 382 e 383. Hoje não vamos nos delongar tanto nele, mas nós já tivemos um momento oportuno, uma aula em que nós esmiuçamos, detalhamos essa questão, tá bom? Show de bola. Em relação à prova, já falamos, existe ato notorial, lá no artigo 384 do CPC, que eu vou no cartório, solicito ao tabelião que realize um determinado atestado ou análise de um documento. Existe o depoimento da parte, que está lá para a gente no artigo 385 a 388 do CPC. Eu, no processo civil, eu só posso, como advogado, requerer o depoimento da parte contrária, eu não posso requerer o depoimento do meu cliente, até porque eu costumo falar que o depoimento ele não é utilizado para beneficiar, uma vez que o depoimento, as questões que vão beneficiar aquela parte, elas estão ali escritas nas petições, seja na petição inicial, na impugnação, na contestação. O depoimento, na verdade, é para averiguar se aquilo que você está falando está certo. Ele normalmente é utilizado para te prejudicar seus erros. Existe a confissão, que está lá entre o 389 e 395, e sobre a confissão, eu quero só reforçar com vocês que existem duas grandes modalidades de confissão, então lá no artigo 390, eu estou colocando aí só para a gente relembrar, lá no CPC e aqui também no Hangouts Meets, lá no nosso chat, para vocês notarem, que a confissão judicial ela pode ser ou espontânea, a própria parte vem e faz, ou mesmo provocada, e normalmente essa confissão provocada, ela acontece no momento de depoimento da parte, por exemplo, que ela vai se puxando, eu costumo brincar, vai puxando a língua, que as pessoas falam, é um ditado popular, vai puxando a língua até que fala, e aí, nesse momento, faz aquela confissão, que ela veio a ser provocada, é admitida aqui no nosso ordenamento, tá bom? Em relação a documentos e coisas, podem ser exibidos também, é uma forma de produção de prova, elencada para a gente lá no artigo 396 até o 404, e aí começa a falar de uma prova que tem uma relevância muito grande e que é muito utilizada na vida prática, que é a prova documental, a partir lá do artigo 405 do nosso Código de Processo Civil. O que é documento? É qualquer meio que, de forma clara, se demonstra uma determinada situação. O documento é um papel, é um contrato, é um papel assinado, é uma foto, alguns colocam as fotos também, elencado aqui, lógico que tem os outros mecanismos que poderiam ser analisados, essa produção. Posso trazer um título executivo judicial, um título executivo extrajudicial, qualquer documento que comprovaria aquela minha situação ali narrada. Esses documentos, eles têm uma presunção de boa-fé, por óbvio, mas, eventualmente, se eu quiser questionar que aquele documento ele não é verdadeiro, existe em respeito ao artigo 430 e 431, vou colocar aqui só para a gente não esquecer, o 430 até o nosso artigo 433, lá do nosso CPC 2015, a possibilidade de se fazer o quê? Uma arguição de falsidade. Falsidade saiu errada aí. Um instante, que eu errei de novo aqui. Errei o erro, falsidade. Vocês entenderam? Coloquei aqui o terceiro. Foi um teste para mostrar assim. Vocês estão atentos, errei duas vezes para ver. Brincadeiras à parte. Existe a possibilidade aqui do nosso Código de Processo Civil de, eventualmente, caso você questione mesmo a veracidade daquele documento que venha a ser juntado dentro de um processo, você tem a possibilidade, no prazo de 15 dias, por óbvio, depois de juntado aquele documento, de iniciar aquela arguição de falsidade daquele documento, questionando aquela situação. Documentos, em regra geral, devem ser juntados o quanto antes. Os do autor têm que ser juntados
junto com a petição inicial. Os do réu têm que ser juntados preferencialmente na sua defesa. Porém, tem uma situação muito importante que eu quero falar com vocês. A qualquer momento, em respeito ao artigo 435, eu posso juntar documento no processo. Documentos considerados novos, tá bom? Ou quando eu tenho algum documento que eu não tinha, que era inacessível, não tinha disponibilidade de acesso àquele documento em um momento anterior. Se o documento é novo, ou se ele era inacessível, não tinha possibilidade de verificar, de analisar aquelas situações, posso, sim, juntar a qualquer momento aquele documento. Tranquilo? No que diz respeito à juntada de novos documentos, por óbvio, o próprio artigo 437 determina para a gente que, juntado um novo documento, a parte contrária vai ter que ter prazo para vir aqui se manifestar. Tá bom? Show! Além dos documentos, uma prova também que é muito utilizada, a prova testemunhal. A prova testemunhal, ela é admissível sempre que não dispor a lei de um modo diverso. E ela começa a ser tratada para a gente lá a partir do artigo 442 do nosso CPC. Em relação à questão da prova, tenham muito cuidado, porque testemunha, ela pode ser qualquer pessoa, mas eu quero que vocês coloquem asterisco para mim, lá no artigo 447 do CPC, que nos informa, que nos aborda, que qualquer pessoa pode depor, salvo aquelas que são incapazes, impedidas ou suspeitas. E o próprio artigo 447, no seu parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, nos elenca o que seria uma pessoa incapaz, uma pessoa impedida, uma pessoa suspeita para o testemunho. Nós já abordamos isso, então, coloquem no asterisco, voltem lá, deem uma lida em cada um desses parágrafos. São 4 incisos que são os incapazes, 3 de impedidos, 2 de suspeitos, e vocês dão uma olhada para mim lá, aprofundando esse conteúdo, que nós já, inclusive, vimos de uma forma mais detalhada no momento oportuno, quando estávamos tratando sobre esta situação. Tranquilo? As testemunhas vão depor, em regra geral, sendo proibido que levem declarações escritas, por óbvio. Existem aqueles que são mais chiques, que eu costumo brincar, os do artigo 454, que eles podem ser inquiridos em sua residência, onde exercer sua função, inclusive alguns podendo até determinar um horário, solicitar um horário para ser ouvido, que é o Procurador-Geral da República, do Conselho Nacional de Justiça, do STF, do governador, prefeito, presidente, pessoas que por alguma situação que envolve o seu cargo público, o seu status no que diz respeito à questão da administração pública, poderiam vir aqui a ser analisados. A Roberta pergunta, os parentes podem ser testemunha também? Roberta, em regra geral, se a gente pega o próprio artigo que envolve a prova testemunhal, e você analisar essa questão que envolve parentesco, é uma das situações que ocasiona o impedimento. Parentes, por óbvio, sejam os consanguíneos, ou então aqueles por afinidades, até o 3º grau, que seriam, por exemplo, esposa, filho, neto, pai, avô, irmão, tio, sobrinho, até o 3º grau, existe esse impedimento, né, no que diz respeito à possibilidade de ser testemunha. Só que tem um detalhe importante. A testemunha, quando ela não é escutada como uma testemunha, existe uma outra possibilidade que está no CPC e que na vida prática pode auxiliar a pessoa, é que a testemunha, quando não ouvida, quando não venho a escutar aquela testemunha como testemunha por algum tipo de questionamento, algum tipo de impedimento, eu poderei escutá-la como informante. Tranquilo? Então, quando não escutar aquela testemunha como testemunha, eu posso solicitar
que ela venha a ser ouvida pelo juiz, mas como uma informante. Tranquilo? Não tem o mesmo peso, mas eu costumo falar que, uma vez que você colocou isso na cabeça do juiz, aquela questão, pode ser que influencie na decisão, tá bom? Mas o parentesco, existe sim esse impedimento lá, elencado para a gente no artigo 447, tá bom? Mas muito boa a sua pergunta. Em relação à testemunha também, quando eu noto que tem esse impedimento, ou que ela é incapaz, ou que ela é suspeita, eu poderei questionar pela pessoa, eu poderei questionar essa testemunha através de um momento processual chamado contradita, onde eu vou questionar e, por óbvio, vou ter que fundamentar o porquê que eu entendo que aquela testemunha ela não poderá ali depor de uma forma isenta para que se analise o caso, o juiz vai decidir na hora se aceita ou não aquela prova. Tá bom? Show de bola, maravilha. Também temos uma outra prova que quero relembrar com vocês aqui, a prova pericial. E ela está lá a partir do 464 do Código de Processo Civil. Há um detalhe importante. O artigo 455 do CPC, só para relembrar, se não deixarmos passar, fala para a gente que, em relação às testemunhas, essa é uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, nos é claro que quem tem a obrigação hoje de intimá-las é o próprio advogado, tá bom? O advogado é a parte que tem a obrigação de intimar as testemunhas, só para ressaltar isso, que na vida prática tem muita relevância, tá bom? Mas agora, voltando aqui, a perícia, que está lá a partir do 469, 464, perdão, fala para a gente que a perícia ela vai consistir tanto em exames, quanto em vistorias, quanto mesmo em avaliação. Uma vez nomeado o perito vai ter que vir aqui no processo, em respeito ao que está lá no artigo 465, manifestar se aceita ou não aquele encargo e ainda determinar o juiz o prazo que ele tem para entregar o laudo, e aí o perito vai ter que, em 5 dias, vir aqui fazer a proposta de honorários, entregar seu currículo e falar de todos os seus contatos como profissional. Eu, como parte, vou ter um prazo de 15 dias para vir aqui apresentar quesitos, que são as perguntas que faço para o perito, para também indicar o meu assistente técnico, quem é que vai acompanhar a perícia, verificar se está sendo feito tudo de forma correta, e também pode ser que aquele perito ele seja impedido ou suspeito, em respeito ao artigo 144, 145, você se lembra disso, impedimento, suspeição. Eu posso questionar que aquele perito, por exemplo, é amigo, é esposa, é inimigo, trabalha na instituição de ensino. Posso questionar vários pontos que lá estão elencados no artigo 144, 145. Depois que o juiz, o perito, ele faz uma proposta de honorários, o juiz, ele vai ter que abrir prazo para as partes virem aqui se manifestar, é o que está no 465, parágrafo 3º, e as partes terão 5 dias para questionar aqui, e se questionar, o juiz vai arbitrar o valor, analisando toda aquela situação, que envolve a perícia, a complexidade, qual o valor que vai ser verificado para o pagamento daquela situação, tá bom? No que diz respeito à perícia como um todo, um ponto eu quero reforçar com vocês. Pessoal, o perito, ele é uma pessoa da confiança de quem? Do juiz, porque o juiz nomeia o perito porque ele confia no juiz, o juiz confia naquele perito. Só que eu quero fazer uma importante ressalva. O assistente não é de confiança do perito. Não é de confiança nem do perito, nem do juiz. O artigo, isso é importantíssimo, artigo 466. O assistente técnico, em respeito ao artigo 466, parágrafo 1º, não se aplica cláusulas de impedimento ou suspeição. Ah, mas ele é meu irmão. Maravilha, não tem problema não. Ah, ele é meu esposo, não tem problema não. O assistente técnico é por óbvio. E o ideal é que você traga uma pessoa que não tem um vínculo, até para você não ter questão de questionamento, da análise técnica daquela assistente, está evada de uma questão emocional, de algum vínculo, mas não tem causas de impedimento e suspeição, porque o próprio artigo 466, no parágrafo 1º,
fala para a gente que os assistentes técnicos são de confiança da parte, podem ter vínculos com ele. Porque o que o assistente vai fazer? Ele vai analisar se a perícia que está sendo realizada pelo perito nomeado pelo juiz está de acordo com os parâmetros técnicos, está de acordo com a situação ali, se realmente aquela perícia tem uma validade, ou se tiver algum ponto para questionar, para se fazer aquele questionamento. O perito vai fazer toda aquela análise e vai dar um parecer para verificar aquela situação, analisar aquela situação ali exposta e dar um rumo, verdadeiramente se falando, para a busca daquela verdade real que se fala, né, pessoal, da busca pela justiça como um todo, que é o grande objetivo, verdadeiramente se falando, pela utilização aqui do nosso processo judicial como um todo, tranquilo? No que diz respeito a essa situação, esse laudo vai ser uma prova em que o juiz poderá se basear ou não, e aí analisar se aquela situação vai influenciar, vai auxiliar na elucidação daqueles fatos ali narrados, para o juiz verificar se tem uma aplicação e se poderá ser um dos alicerces da decisão que futuramente ele vai ter naquela sentença. Tá bom? Show de bola. Em relação às provas, que eu me recordo aqui agora, eram pontos que eu queria falar com vocês, que envolviam a teoria geral da prova e alguns pontos relevantes que envolvem algumas provas especificamente, tá bom? Em relação a isso, show de bola? Podemos dar prosseguimento? Sim ou não? Me fala aqui que eu quero saber quem está ao vivo, se a gente pode dar prosseguimento, e o prosseguimento nosso aqui vai ser no sentido de caminharmos um pouco mais, verificando, analisando as questões que envolvem agora audiência de instrução e julgamento. Podemos seguir, então? Maravilha, então, a Fernando, Samuel, Leonardo, todo mundo me falando aqui, o Denilson, que ok. Show de bola, então. Vamos caminhar, vamos seguir, então, meus amigos. AIJ, audiência de instrução e julgamento. Em um processo, em regra geral, você pode ter várias audiências, mas vão ser 3 específicas. A audiência de conciliação e mediação, normalmente ela acontece lá no começo do processo. Pode ser que exista uma audiência de saneamento e organização, quando o juiz está naquela fase de organização e saneamento do processo, quando ele entender necessário, ele pode chamar as partes para vir aqui auxiliar e fazer uma audiência de saneamento e organização daquele processo. E pode ser que tenha também uma audiência de instrução e julgamento. A AIJ, como é conhecida, está elencada a partir lá do artigo 358 do nosso CPC. E para vocês que estão aqui ao vivo, também está no Hangouts Meets, no nosso chat, só falando para a gente que no dia e hora designados, o juiz vai declarar aberta a instrução e julgamento e mandar apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como as outras pessoas que devam participar da AIJ. A AIJ ela será marcada sempre quando é necessário fazer a produção, aquela colheita de provas orais, em especial o depoimento das partes, a prova testemunhal e eventuais esclarecimentos que possam vir a ser realizados, que possam vir a ser feitos pelos peritos, caso aquele processo tenha tido algum tipo de perícia. Durante toda a caminhada da audiência de instrução e julgamento, para não virar bagunça, porque você sabe que o brasileiro é ninja samurai, e nós sabemos que brasileiro, se deixar, sangue de Jesus tem poder, vira um caos. O artigo 360 fala aí para a gente, que está na telinha, que o juiz exerce, durante essa jornada da audiência de instrução e julgamento, o poder de polícia, mantendo a ordem, o decoro na audiência, quando necessário, retirando pessoas inconvenientes da sala, requisitando, quando necessário, também força policial, também tratando com bondade os membros daquela audiência, promotor, defensor, advogado, registrando em ata todas as situações que aconteceram, que foram requeridas à audiência. Então, esse poder de polícia,
é verdadeiramente exercido pelo juiz dentro da audiência de instrução e julgamento. Ponto importante. Antes de começar as partes a manifestar e começar a produção de provas verdadeiramente, o juiz, mais uma vez, ele é obrigado a tentar conciliar as partes, mesmo que antes tenha tido uma audiência de conciliação e mediação. A primeira coisa que se faz, então, na audiência é perguntar se existe possibilidade de fazer acordo dentro daquele processo. Então, é o que está, inclusive, no artigo 359, e aí, não tendo acordo, vamos seguir e começa a fazer a produção das provas orais, elencadas lá no artigo 361 do CPC. E a ordem, regra geral. Vou primeiro, quando existir a possibilidade, buscar esclarecimentos feitos aos peritos e aos assistentes técnicos naqueles processos em que existe perícia, né, pessoal? Então, a primeira coisa aqui na audiência, instrução e julgamento seriam esses esclarecimentos, quando existir a prova pericial. Também, posteriormente, eu vou buscar escutar o autor e depois o réu, deixando claro, autor e réu não podem, um não pode escutar o outro se ainda não falou. Então, normalmente, quando o autor começa a falar, o réu sai da sala, o réu volta para a sala, o autor normalmente pode ficar, porque não vai poder mais se manifestar. Normalmente, o autor só não fica quando o próprio réu fala que se sente constrangido, incomodado, do autor estar. Um detalhe, independente de sair, entrar, quem, o autor tá, o autor não tá, o réu não tá na hora de falar, os advogados, eles têm o direito de estar lá o tempo inteiro. Passado o depoimento das partes, vou para a prova testemunhal. Primeiro do autor, boa noite, professor. depois do réu. Pode falar. Quem quer falar, pessoal? Sou eu, professor Wellington. Oi, Wellington, tudo bem, professor? Eu não reconheci a voz, professor. Bem-vindo. Invadi sua aula aqui. Quantas vezes precisar. Com o maior prazer. Tá bom? Tudo bem, Pode gente, falar. com vocês? Eu, mais uma vez, invadindo a aula aqui do professor Eduardo. Nada. Mas aproveitando para explicar para vocês, não sei se o professor Eduardo já adiantou alguma coisa, mas Sim. Oficialmente vindo através da coordenação, explicar para vocês, né, a nossa mudança do sistema de provas. Né, no nosso primeiro ciclo, né, nós tivemos aí, né, alguns contratempos na realização da prova, sistema que fechou prova com 1 hora porque a pessoa estava fazendo pelo celular, né, e outros períodos, né, houve algum probleminha de gabarito, mas e isso fez com que essa prova, esse momento de realização de prova, né, se tornasse um momento muito tenso. E tudo que a gente não quer numa situação como a atual é trazer momentos de tensão, né? A preocupação maior nossa está com o aprendizado, com o conteúdo, e a busca pela nota em si não é nosso principal, né, objetivo, não. Então, eu já me reuni com os professores hoje, explicando para eles, né, como que é a mudança do sistema de prova, e aí eu vou, né, falar algumas coisas que provavelmente o professor Eduardo ele já explicou, mas eu estou à disposição também para outras perguntas. Nós temos 2 ciclos de avaliação, tivemos o primeiro no valor de 50 pontos e temos esse que estamos vivendo agora, que é o segundo ciclo, também no valor de 50 pontos. Né? Desses 50, 20 pontos são distribuídos a critério do professor, trabalhos, atividades, participação, né, na sala, e 30 pontos de prova. Nossa prova, neste segundo ciclo, vai ser através de estudo dirigido. Se vocês entrarem no Pincel Atômico, lá vai ter as opções de avaliação online, que foi a que a gente utilizou no ciclo passado, fórum de discussão, que também utilizamos no ciclo passado, e existe a opção de estudo dirigido, que acredito que o professor Eduardo ele faz muito bem uso desta opção lá, né, do estudo dirigido. Eu uso sempre o estudo dirigido lá. Então, a gente não vai utilizar avaliação online nem fórum de discussão. Quando vocês acessarem o estudo dirigido, vai estar lá escrito assim, segunda etapa de avaliação. Então, este é o estudo dirigido destinado à nossa avaliação. O professor, supondo... Que dia que é a prova do senhor, professor? Dia 26 sexta-feira, sim, é essa outra, 26 de junho. Certo. Então, vamos supor que na sexta-feira é a prova... Supor não, né? Na sexta-feira é a prova do professor Eduardo. Então, como que vai funcionar? Na quinta-feira, 24 horas antes, o professor Eduardo vai colocar na plataforma Pincel
esse estudo dirigido. Ou seja, o professor Eduardo vai colocar na plataforma Pincel a prova, tá? Então, durante 24 horas, vocês terão em suas mãos esta prova. Ela vai consistir em 10 questões objetivas, vocês vão marcar qual é a alternativa correta e justificar o porquê da escolha dessa alternativa. Então, é interessante, pessoal, que vocês tenham um cuidado aí com questões copiadas, questões repetidas de colega, né? Eu, enquanto professor, prefiro uma resposta elaborada com as palavras do aluno, porque demonstra que ele leu e entendeu, do que algo copiado de site ou copiado de livro, né? Então, tenham cuidado com isso aí na hora de responder lá e fazer a sua justificativa. Então, ele disponibilizou na quinta-feira, na sexta-feira, de 19 às 22 horas, é o tempo que vocês têm para devolver esse estudo dirigido ao professor, né, devolver a prova. Então, vocês vão ter este tempo lá na plataforma Pincel para anexar, eu não sei se o professor Eduardo vai decidir por este meio, mas para anexar o arquivo, por exemplo, né, com as respostas, coisa que vocês fazem geralmente aí em 10 minutos no máximo, se o arquivo, né, já está pronto, se você teve 24 horas antes. Então, isso tudo foi para que a gente tivesse aí um segundo ciclo um tanto quanto mais leve, né, mas preocupando também com o aprendizado. E por isso, né, eu repito aqui, né, a orientação no sentido de que façam respostas, né, com aquilo que você entendeu, com o que você leu, né, sem ser o copiou, colou ali, né, de um livro, porque às vezes você copia e cola e mal sabe o que está copiando ou colando, ou às vezes até sabe, mas no outro dia esqueceu, porque fez mais foi decorar, né? Então tenham aí essa preocupação. Eu espero que essa mudança também agrade a vocês, né, porque foi nas melhores das intenções que mudamos esse sistema. Então eu estou aqui, né, atrapalhando um pouquinho a aula, mas disponível aí por alguns minutos para qualquer questionamento de vocês. E sempre que precisar, Wellington, tá disponível, a sala tá aberta, viu, amigo? Eu gosto muito que vê. É bom que movimenta a aula, a gente fica bem atento mesmo, é bom. E você vê que eu tenho um e-mail que nem precisa de pedir permissão para entrar, né, professor? Eu gostei, tá chique, viu? Ninguém me vê entrando na sala, nem o professor. É bom que a gente. Eu falei, gente, que essa voz eu não conheci, mas foi bom que aí na hora que eu vi era você. Maravilha. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Posso ir? Professor, se alguma pergunta surgir, aí o senhor me reporta, tá? E eu espero, sinceramente, que, né, primeiro, que todos vocês estejam bem, né, e que, mais uma vez, a gente espera que isso passe logo, e que essa mudança venha, né, aos olhos de vocês, venha de forma positiva. Tá? Boa aula, uma boa semana e boa prova para vocês. Um abraço. Grande abraço, fique com Deus. Tchau. Pessoal, para quem está ficando ao vivo, então, vamos continuar a nossa caminhada, tá bom? Sangue de Jesus tem poder, Ferreira Eduardo 2020. Gostei dessa, viu, meu amigo? Gostei. Voltando aqui, vamos seguir, só para a gente, esses minutinhos que faltam, só para a gente relembrar alguns pontos, antes de eu bater um papo final com vocês, tá bom? Em relação, então, aqui, igual a gente está voltando aqui, falando da audiência, instrução e julgamento, o juiz vai conduzir, vai fazer tudo, e ao final, o que está expresso lá no nosso Código de Processo Civil é que, finalizada a audiência, em regra geral, e em respeito ao artigo 364 lá do CPC, se determina que o juiz vai abrir prazo para o que chama-se alegações finais orais, onde as partes, o autor, o réu, o MP, quando estiver no processo, vão ter 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, sempre a critério do juiz essa prorrogação, né, pessoal? Vim aqui fazer suas alegações finais, orais. Eventualmente, o que nós já vimos isso no nosso encontro, quando estamos abordando os RJ, quando tem mais de uma parte, esse prazo é dividido, mas também o juiz, a depender da complexidade do caso, e em respeito ao que está aí no parágrafo 2º do artigo 364, ele pode fazer os debates orais serem convertidos e dar um prazo de 15 dias para que se faça essas alegações, essas razões finais de forma
escrita. Tranquilo? No que diz respeito à caminhada aqui da audiência do julgamento, terminada essa questão dos debates, as provas, teoricamente o juiz tem que dar a sentença na hora, ou então aqui, ó, que maravilha, o que está lá para a gente, lá no 366, possibilita que o juiz tenha um prazo de 30 dias para vir aqui proferir sentença sobre aquele caso. Perfeito. Ficou faltando um ponto que eu queria falar com vocês, a sentença. Se pegarmos a sentença, e aí eu tenho que deixar claro para vocês, existem dois importantes artigos que eu quero que vocês lembrem, artigo 485 e artigo 487 do CPC. Informa sobre sentença. Para quem não lembra, para quem não recorda, anota aí que o 485 traz para a gente os 9 incisos que elencam para a gente aquela sentença sem resolução de mérito. Por sua vez, o artigo 487 traz para a gente aqueles 3 incisos, quantidade menor, que traz para a gente as situações de julgamento com resolução de mérito. A sentença, ela põe fim ao processo e ela pode ser com resolução de mérito, artigo 487, ou sem resolução de mérito, artigo 485. Se pegarmos os elementos da sentença, vamos lembrar lá do artigo 489 do CPC, que é onde determina os elementos que existem aqui na sentença, que eu coloco aí na tela dos senhores, só para a gente lembrar. A sentença tem 3 grandes elementos: o relatório, o fundamento, o dispositivo. Então, são esses aí os fundamentos que uma sentença tem que ter. O relatório, que vem trazer esse relato, as questões que aconteceram ao longo aqui do processo. O fundamento, qual foi a fundamentação, qual foi a base que o juiz analisou daquele caso concreto, e o dispositivo, que é verdadeiramente aquela possibilidade, o que foi decidido, o que ficou definido naquele caso concreto. Um ponto que eu quero ressaltar, que é uma exceção, que aí é da Lei 9.099 de 95, dos juizados especiais, o artigo 38 vem falar que lá no juizado especial civil, a sentença não precisa ter o relatório, é dispensado. Então, lá precisa ter o fundamento e o dispositivo. É isso que está lá na nossa lei, tá bom? Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais. A sentença põe fim aqui ao processo, um detalhe importante, nós temos que ter cuidado com a sentença citra petita, ultra petita, extra petita, que a doutrina nos fala, que gera nulidade da sentença, que ela vai ser questionada, que é quando o juiz ou ele julga menos do que pediu, ou ele julga mais do que pediu, ou ele julga fora do que pediu, e essas sentenças, elas são declaradas nulas posteriormente através de recurso. Por quê? Porque existe uma questão que amarra o processo, que amarra a manifestação do Poder Judiciário. O que é isso, gente? O pedido. O juiz, os tribunais como um todo, verdadeiramente falando, eles estão limitados ao realizar as suas decisões. As decisões são amarradas, são limitadas pelos pedidos que foram feitos no processo. Então, só para não esquecer, os pedidos, eles limitam a resposta do Poder Judiciário. No que diz respeito à sentença também, só deixar claro que ela vem a finalizar o processo, mas eu posso, caso não tenha concordado com a sentença, recorrer. No âmbito dos juizados, o recurso chama recurso inominado. No âmbito do processo comum, em regra geral, o nome do recurso que eu utilizo para questionar uma sentença é a apelação, em regra geral. Existe também a possibilidade de usar embargos de declaração para questionar questões omissas, obscuras, contraditórias, mas para questionar mesmo, não concordo, quero discutir aquela decisão, estou ali para trazer a apelação como recurso. Tem uma sentença, tem possibilidade de recurso, maravilha, passou tudo isso, transita em julgado,
E aí, o artigo 502 e seguintes, até o 508, fala para a gente dessa questão que envolve a coisa julgada. Só para deixar claro que é aquela situação que ocasionou uma situação imutável e indiscutível daquela decisão de mérito, não mais submetida a qualquer recurso. Eduardo, mas existe ação rescisória? Tudo bem, mas recurso não existe. Ação rescisória é uma outra questão que você vai questionar pontos específicos. Detalhe, o objetivo de existir coisa julgada é que não vai mais se questionar aquele ponto novamente, salvo aquelas questões que estão lá no artigo 504, por exemplo, alimentos, pode ser questionado, revisão, entre outras situações. Só que, em regra geral, a coisa julgada, por exemplo, quando a gente viu as questões de indeferimento da petição inicial, se verificada, por exemplo, a coisa julgada ali, se já existiu um processo e foi julgado, o processo ali já é finalizado imediatamente, tranquilo? E a busca de existir essa coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro é verdadeiramente para quê? Para dar uma sensação de segurança jurídica. É esse o grande objetivo. Resolver os conflitos e dar a sensação de pacificação social, de segurança jurídica na atuação do Poder Judiciário. Tranquilo? Show de bola! Em relação às matérias que eu queria fazer uma análise prática e rápida com vocês hoje, vimos tudo, viu, pessoal? Muita coisa, uma revisão zona. E aí, quero perguntar a vocês que aqui estão ao vivo. Gostaram? Show de bola? Sim ou não? Dá o joinha, dá o ok que eu quero saber aqui. Fala aí no chat que eu quero saber. Perfeito, então. Estou falando que sim, 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 muito bom, perfeito, amém, ok. Perfeito, então. Vamos fazer assim. Como se trata de uma gravação, eu quero encerrar a gravação e para quem está ao vivo, eu quero voltar para conversar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, obrigado por ter passado esse período comigo e com os seus colegas que estiveram aqui ao vivo presencialmente. Nos encontraremos em outras oportunidades. Até a próxima, desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Um grande abraço, fique com Deus.